Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é o episódio número... 428. 429. Não, 29. Ai, Era 428 mais um. Isso. Já são tantos. Yeah. Mas hoje é um episódio bem especial. Hoje vamos falar sobre parentalidade enquanto ato de liderança. Sim, mas vamos falar sobre liderança também fora da parentalidade. O que é liderança? Que tipo de liderança é que... Como é que podemos dividir os estilos de liderança? Quais são as consequências da nossa liderança? E vamos estar a ligar muitas vezes isso com as experiências que todos nós tivemos enquanto liderados, quando fomos crianças, jovens, adolescentes, no ambiente familiar e no ambiente escolar. Acho que vamos promover aqui boas aprendizagens e muitas reflexões e descobertas. Mas antes de lançarmos isso... Antes, um convite muito importante, porque já no próximo dia 4 de Abril, que é uma sexta-feira, às 21h30, vai acontecer finalmente a palestra Outro Nível em Lisboa. Na zona da Grande Lisboa. Vai acontecer no Cacém, na Arena Create, que é um espaço com excelentes condições para nós fazermos um evento memorável, que vai ter inclusivamente uma grande surpresa musical, porque vamos ter os Gran Pulsar, que são os autores da música Outro Nível, a tocarem uma versão acústica. Que vai como é que se arranja bilhetes para isso? Como é que se arranja bilhetes para o evento? Na página da Life Training. Lifetraining.pt. Sim, ou no meu Instagram, no Instagram da Life Training, conseguem facilmente encontrar o link para poderem comprar os bilhetes para o evento. Tu queres dizer sobre o que é que vais falar? Ou? Sim, muito rapidamente. A proposta do Outro Nível, nós já realizamos a palestra em janeiro no Porto, e portanto esta vai ser a segunda edição. Mas sei que mudaste algumas coisas. Sim, a palestra tem uma série de mudanças e novidades, mas o alinhamento ou a intenção fundamental continua a ser a mesma, que aquilo que eu quero com esta palestra é mostrar-te a ti, enquanto participante na palestra, o que é que define o teu nível atual e quais são as regras que tu utilizas neste momento na tua vida e de onde é que elas vêm, e que outras regras poderias adotar que te permitissem realmente passar para outro nível. Outro nível de desempenho, outro nível emocional, outro nível de bem-estar, outro nível de recursos e de competências. E, portanto, a palestra é muito ambiciosa e eu acho que, enquanto autor da palestra, acho que ela está muito bem construída. É uma palestra que está cheia de momentos leves e divertidos, mas que vai promover grandes reflexões e que dá grandes ferramentas. Sabe, essa é uma das coisas que eu mais gosto nas tuas intervenções e palestras e assim, é a forma como consegues utilizar o humor no meio das coisas assim mais sérias. É uma boa competência que tu tens. É uma coisa que eu gosto de fazer também por mim, não é? Também para eu me divertir. Mas acho que favorece muito a aprendizagem. E nós, nesta palestra, estamos a ser ambiciosos, no sentido em que todos os participantes depois recebem um workbook com o conteúdo da palestra e com mais uma série de conteúdos extra que nós acrescentamos em relação à própria palestra. Portanto, acho que é uma bela oportunidade para, num serão de sexta-feira à noite, ter um momento de desenvolvimento pessoal, que também possa ser de entretenimento e um bom momento para ir com amigos ou familiares, mas que perdure, com aprendizagens que certamente vão perdurar rumo a outro nível. É essa a proposta. Sim, vai ser muito fixe. Portanto, conto com todos. Sexta-feira, 4 de Abril, 21h30. Lifetraining.pt. Lifetraining.pt tem lá a informação toda e também, se tiverem alguma dificuldade, podem mandar uma mensagem diretamente e nós mostramos como adquirir os bilhetes para este evento. Tá? Agora é tempo de falar sobre liderança e de parentalidade enquanto um ato de liderança. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, queria falar contigo hoje sobre liderança.
porque há uns dias participei numa conferência de liderança, numa conferência internacional era uma semana inteira, mas era o evento da abertura. O tema era liderança e eu falei sobre liderança e parentalidade e sobre como às vezes penso que um dos problemas de falta de interesse de parentalidade é por não vermos a parentalidade como um ato de liderança. Aliás, agora enquanto estou a falar, estou até a pensar que se calhar isso era uma forma de fazer com que mais homens se interessassem realmente pela parentalidade. Eu não estou a dizer que estão desinteressados, mas se interessassem no sentido de investirem tempo em estudar, em ler, em procurar aprender, em pensar melhor sobre a parentalidade, tal como muitos fazem em relação à liderança. Mas a liderança enquanto pai é uma liderança perante, não sei, 1 ou 2 ou 3 ou 4 liderados. Sim, no entanto, é uma liderança que tem um impacto a longo prazo, ou possibilidade de impacto positivo a longo prazo, muito maior do que qualquer outro papel de liderança. Sim. Não é? É um papel de liderança que pode ter impacto durante gerações. Sim, e que dura muito tempo, não é? Exerço esse papel, ou posso exercer o papel de liderança durante muito tempo. Sim, não é? Se tu és pai aos 30 e vives até aos 100 e os teus filhos também estão vivos, és líder durante 70 anos, não é? E líder em relação a pessoas de quem eu, em princípio, gosto muito, não é? Certo. Ou seja, em cujo percurso eu estou altamente investido. Mas, então, queria falar sobre liderança e ver onde a conversa nos leva, não só na parentalidade, mas primeiro uma coisa que estava a pensar também, que eu não defini na minha intervenção, nem as outras pessoas que falaram tipo, sobre o que é efetivamente liderança. O que é para ti liderança? Quando eu penso em liderança, penso em ajudar a facilitar um determinado caminho às outras pessoas que serão os liderados na relação de liderança, não é? Portanto, o líder, ele ajuda a facilitar um caminho. Pode ser um líder assim mais autocrático, não é? Em que ele define o caminho e implementa o caminho, força o caminho. Não é? Pode ser um líder mais servidor, que está sobretudo interessado em que os próprios liderados descubram qual é o caminho e ele é mais um facilitador, não é? Muitas vezes até aparece uma figura que se designa do líder coach, não é? Que é, ele está aqui mais para, através de estímulos, exemplos, exercícios e algumas dicas, ajudar a pessoa no seu próprio trajeto. Portanto, acho que quando se fala em liderança podemos estar a falar de coisas ligeiramente diferentes, porque há estilos de liderança muito diferentes, não é? Por exemplo, eu que adoro utilizar o método laser, não é? Para mim há assim 4 grandes estilos de liderança que são aqueles que são apresentados e estudados dentro do método. Mas acho que é um tema assim muito, não é? Agora estavas a falar do laser, mas depois, não é? Quando eu trabalhei em recursos humanos, uma das coisas que fazia muito era desenvolver programas de liderança, era a liderança situacional, e era o dante isto, e a liderança isso, é sempre muitos novos conceitos, e era o from good to great, e era isto, aquilo, e tudo. Nós como espécie, estamos muito interessados no tema de liderança. Sim. Mas acho que o grande interesse, não é? A liderança tornou-se uma coisa muito sexy, assim, a partir da década... E não podes dizer chefe, atenção. A partir da década de 90, não é? Porque acho que até essa altura não se pensava bem em liderança, pensava-se mais em chefia, não é? Pensava-se mais no processo de chefiar, no processo de eu digo e eu forço, não é? E avalio as pessoas em função da capacidade de cumprirem aquilo que eu estabeleço. Não é? Só que depois, por causa acho que sobretudo por causa do progresso social, não é? Começaram-se a considerar uma série de outras coisas nesse contexto, que é um contexto mais profissional, não é? E também, por exemplo, no contexto desportivo isso também começou a acontecer, não é?
o treinador, enquanto um chefe autocrático que ele é que eu quero para o mando, começou a ser substituído por um conceito mais humano, mais relacional. Eu acho que por causa do progresso social, onde se começou a falar mais da felicidade, da importância de tu te sentires bem enquanto estás a trabalhar ou estás num contexto qualquer que ele seja. Começamos a interessar mais pelos direitos, não é? O direito a ser bem tratado, ser envolvido, ser justamente recompensado, e acho que isso levou-nos ao surgimento deste interesse pela liderança. Então como é que isto se faz? Não é? Então não é chegar e mandar? Como é que isto se faz? E acho que para muitas pessoas isso foi um conceito tão novo, porque não tinha a ver com as suas experiências, que necessitamos de haver algumas pessoas que começaram a teorizar à volta disto e a ensinar. E desenvolveu-se muitos programas de liderança e por aí fora. Sabes que, então, eu nos preparativos da minha palestra, eu decidi fazer uma pergunta ao ChatGPT. E fiz em inglês, porque a minha palestra ia ser em inglês. Podia ter sido em português por causa do que pedi, mas pedi show me an image of a leader. E até foi mais significativo fazer em inglês porque torna-se neutro, né? Não é? Mostra-me uma imagem de um líder. Em português teria que escrever em masculino, né? No masculino. E a imagem que me apareceu foi de um homem assim alto, vestido de fato, assim muito, com uma postura assim muito determinada. Até assim fisicamente forte. Fisicamente bastante forte, mas com montes de pessoas à sua volta, todas a olharem assim para cima, uma mulher, até a maioria eram mulheres, curiosamente, era uma grande audiência, ele estava à frente de uma grande audiência, uma estava assim sentada no chão, a olhar assim, para cima, para ele, com a cabeça inclinada. Como se estivesse a olhar para o guru. Como se estivesse a olhar para um guru. E eu, ok. Depois decidi fazer aquilo que às vezes se vê nas redes sociais agora, não é? E a inteligência artificial, de alguma forma, reflete o nosso inconsciente coletivo. Não é? Aquilo que o nosso inconsciente coletivo digital, pelo menos. Sim, digital, pelo menos. Mas eu estava a pensar nesta discrepância outra vez, para ligar outra vez à parentalidade, porque existem estas ideias todas sobre liderança, não é? Já há muito tempo. Os líderes que nós vemos no mundo também foram provavelmente sujeitos a programas de liderança que não promoviam, acho que não minto se disser que não promoviam autoritarismo, não é? Ou que promoviam valores assim mais da aproximação, daquela ideia da líder coach, de um líder ser mais um veículo para uma organização chegar aos seus objetivos. Só que estes programas de liderança são direcionados para pessoas que não viveram essa liderança como filhos, certo. Não é? Que muitas dessas pessoas tiveram uma vivência, uma experiência do que é liderança. Estou a pensar nos blueprints, né? Nas pegadas de liderança que todos temos de nós, devem influenciar a forma como nós lideramos pessoas nas organizações e na sociedade no geral. Portanto, daí eu pensar mais uma vez na importância de olharmos para a parentalidade como um ato, o verdadeiro ato de liderança. Mas isso pode ajudar a explicar porque é que a partir dessa altura se começou a apostar tanto nestes programas de liderança, e de liderança situacional e a liderança inspiradora e a liderança enquanto mais um veículo de serviço. E mesmo assim, depois de décadas a fazer isto... Continuamos na mesma. Muitas pessoas continuam a ter a experiência mas o meu líder formal... E as pessoas até não dizem o meu líder, continuam a dizer o meu chefe. O meu chefe... Eu não tenho nenhum problema com a palavra chefe, porque às vezes é mesmo alguém que desfia uma equipa ou um projeto. Sim, claro. Mas continuam a fazer, muitas vezes, queixa do mesmo tipo de coisas. Certo. Que é, não me ouve, não me respeita, está mais focado... Não aceita feedback. Sim, fala comigo de uma forma que nunca aceitaria que eu falasse com ele. Certo. Não é? Isso do outro dia era uma queixa de um dos nossos filhos em relação à escola, que é,
não é? Porque que é um processo de liderança também, não é? Também, O professor claro, é o líder sim. formal dentro da sala, não é? E uma das queixas era se nós nos atrevêssemos a falar com os professores da forma como eles falam com eles, éramos todos corridos a faltas disciplinares, não é? Isso foi, ele estava a dizer isto com uma certa tristeza, Sim, é desânimo. desânimo e de pá, quão injusto isto é, porque somos pessoas, não é? Porque é que uma pode tratar outra com uma... Só porque tem mais poder. Só porque é o líder dentro da sala. Mas é essa a diferença aqui, né? Porque quando falamos em programas de liderança nas organizações, empresas, são normalmente, das que eu conheço, que até são bastante, tudo estava focado no poder com as pessoas. Sim. Mas aquilo que vemos na prática é um poder sobre as pessoas, que é o que acontece também na parentalidade, né? Que os pais e os professores, educadores, utilizam poder sobre e não poder com. E o poder sobre, às vezes, produz o poder sobre, não é? Assim. Não é? De quase como, agora, como estão a exercer poder sobre mim, eu vou castigar os outros porque assim, não é? Que estão abaixo de mim. Não, e também aprendo, se eu cresço num contexto de poder sobre mim, não é? Eu também aprendo que o meu lugar é um lugar de obediência e submissão, Isso. não é? E depois, mais tarde, até posso ficar bastante confuso quando acabo num ambiente onde é um ambiente mais onde se está a procurar promover a minha autonomia, a minha responsabilidade pessoal, não é? Até posso ficar bastante confuso com Iniciativas. isso. E nem sei muito bem o que fazer com isso. Eu vivia muito essa, como eu trabalhava numa empresa sueca onde isso era muito promovido, um dos grandes desafios inicialmente era as pessoas terem coragem para tomar iniciativas e assumir responsabilidade. Porque vinham de contextos familiares e profissionais Certo. onde isso não tinha sido, onde essa não era a vivência. Mas então tu achas que se uma criança crescer num ambiente familiar onde o projeto parental foi vivido enquanto um ato de verdadeira liderança, né? de liderança inclusiva, participativa, que esta criança terá tendência a, se tornar líder, terá tendência a ser um líder mais humano, Eu diria que sim. Mais consciente. Porque essa, não é? Essa pegada que se deixa, não é? Esse caminho, caminho neuronal até, não é? Que está tão fortalecido que isso se torna numa coisa muito, muito natural. Não é? Desta forma de como é que eu posso interagir e as pessoas, inspirá-las, motivá-las, à base de estamos aqui juntos, não é? Aqui um poder com, eu como líder, como mãe, como pai, tenho mais responsabilidade, mas estou aqui contigo. Não estou aqui a exercer coisas sobre ti, em cima de ti, para conseguir só o que eu quero e satisfazer as minhas necessidades. Porque isso é a diferença entre o poder sobre e poder com. No poder sobre, tenho só as minhas próprias necessidades em conta. Quando estou a exercer poder com, tenho as minhas necessidades e as tuas necessidades em conta ao mesmo tempo, não é? E há uma definição de poder que é da Liv Lawson, que é a minha mentora da comunicação não violenta. Ela costuma dizer, vê se me lembro bem agora, que ela costuma dizer que poder quem tem poder é aquele que tem acesso a mais recursos emocionais e materiais. Quem tem acesso a mais recursos emocionais e materiais para satisfazer necessidades é que tem mais poder. Não é? E como pais, é muito claro, nós temos temos mais recursos materiais e mais recursos emocionais, e com isso também vem mais responsabilidade. Só que tendemos a agir muito na parentalidade sem a consciência de que eu estou a agir mediante as minhas necessidades e não mediante as necessidades do meu filho. E isso depois acho que se reproduz. É isso que vemos no mundo hoje em dia. Porque é que o Musk está a fazer o que está a fazer? Não tem nada a ver com as necessidades das pessoas, não é? Ele não está a exercer poder com, é tudo poder sobre. E é nome do legado que ele quer deixar, digo eu. Sim. Isso que estás a dizer é bastante interessante porque oferece aqui uma possível explicação para o facto de
estes anos todos que eu tenho trabalhado como coach ou às vezes como formador dentro de grandes organizações, às vezes é muito frequente o fenómeno de nós falamos a linguagem da liderança inclusiva e participativa, nós damos formação, nós promovemos ativamente isto, e as conversas, os briefings, são todos recheados disto, não é? Os momentos formais, os momentos em que apontamos a visão da organização, os valores, estão todos impregnados destas ideias. Mas depois, na prática, sobretudo quando há tensão, quando há desafios, quando há conflito, na prática surgem muito estes tiques autocráticos de sim, mas eu é que mando, mas eu é que sei. Às vezes... Não tenho paciência para isto, não é? Às vezes não diretamente, não é? Às vezes é quase como esta pessoa está a usar uma linguagem diferente, mas o comportamento no fundo, o tipo de escolhas, continua a ser o mesmo, não é? E a explicação pode estar aí, que é como os modelos que eu trago, não é? Falaste do blueprint, não é? O que está assim impregnado mais profundamente na minha psique é isto que eu aprendi quando era pequeno, com os meus pais, com os meus professores, com outros adultos que estavam próximos de mim, de estavas caladinho e faz o que te mandam, não é? Portanto, há quase um desejo inconsciente de chegar um dia a este ponto. Agora sou eu que estou na posição de mandar, não é? Sim, Portanto, a Alice Miller, a psiquiatra austríaca, falava disso. Ela até falava nessa... tipo... É uma revenge. É um desejo de vingança, isso, não é? Um desejo de vingança. Sim. Mas tu nunca ouviste pais a dizer isto aos filhos? A dizer, agora vais sofrer o que eu sofri quando era da tua idade. Sim, agora vais passar por aquilo que eu passei. Sim. E eu acho que isso também... eu agora estou... Que no fundo também é uma expressão da tal poder sob, não é? Mas agora estou a ter aqui os flashbacks de coisas a que eu assisti assim muito em primeira mão quando trabalhei durante uma série de anos numa multinacional e onde eu ouvi coisas que a mim me deixaram um bocado surpreendido e eu na altura também não tinha, acho que se calhar, maturidade para entender mais o fenómeno psicológico, que era eu estava numa posição onde às vezes escolhia ou selecionava pessoas que eram promovidas, portanto que passavam de uma posição de, olha, eu faço parte da equipa, sou um colaborador e agora vou ser o novo líder formal ou o novo chefe formal desta equipa. E de ver pessoas que alteravam muito o seu comportamento e começavam a ter os tais tiques autocráticos, não é? Agora eu é que mando, eu é que sei e até... E às vezes era surpreendente até, não é? Às vezes era muito surpreendente, de onde é que veio isto, meu? Porque nunca tinha visto este lado desta pessoa. Não, e nem posso dizer, ela está a fazer o que o chefe antigo fazia. Não, a pessoa anterior até era uma pessoa que conseguia praticar a liderança situacional, focava-se muito nas necessidades de cada um, era muito participativo, não é? Promovia muito a inclusão de toda a gente no processo de tomada de decisão, por exemplo, e agora temos alguém que quando assume esse lugar, de onde é que isto veio? E se calhar veio dessas experiências passadas, não é? Sim, deste desejo secreto de mandar. Mas olha, para alguém, nós estamos aqui a partir de um ponto de vista que é aquele em que se acha que esta liderança, eu fui usando aqui uma série de palavras muito abstratas, não é? Mais humana, mais participativa, mais inclusiva, uma liderança mais partilhada. E nós estamos a partir do princípio que esta liderança é melhor porque é mais ecológica, é mais empática, promove mais e melhor o bem-estar de toda a gente. Esta liderança é melhor do que o tal quero, posso e mando. Mas, para algumas pessoas, esta afirmação não é nada pacífica. O que realmente funciona há uma pessoa que manda e que chegou lá, não interessa como, ou por mérito, ou porque, não sei, arranjam um esquema qualquer para se pôr naquela posição. E agora, essa pessoa vai mandar e esse é o estado natural das coisas. E se sentem efetivamente mais seguras assim, que aquilo é uma estratégia espetacular para elas
nutrirem a sua necessidade de segurança. Isso é também porque é conhecido. Mas não é. Há uma coisa que às vezes se fala que pessoas que estão repetidamente em relações abusivas, não é? Porque há um padrão do que é familiar e tende-se a escolher aquilo que é, agora simplificando, não é? Mas tende-se a escolher aquilo que é familiar. Não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é bom para a pessoa, mas ela, aquilo de alguma forma satisfaz essa necessidade de familiaridade, de alguma questão de segurança e previsibilidade até, embora seja uma previsibilidade dolorosa. Sim, não é isso que tem alguns, eu tenho ouvido alguns analistas a propor, que é exatamente isso que está em causa agora com a possível candidatura do Almirante Gouveia Melo às presidenciais, não é? Que ele tem aparecido em primeiro lugar em todas as sondagens, mas na realidade o grande público não faz a mínima ideia de quais são as ideias políticas deste homem. Só que é atraído pela ideia, é um almirante, portanto vem do... Vai pôr ordem. É um militar, já pôs ordem quando foi aquela altura da vacinação, portanto é alguém que vai pôr ordem nisto. Que é a tal ideia de vai chegar um líder, que ainda por cima, isto é um disparate, porque o presidente em Portugal nem sequer tem poder executivo, portanto ele não manda, não é? Mas é esta ideia de que vai chegar alguém e vai mandar, que curiosamente, portanto, é uma ideia que nós temos visto muito veiculada também pelo André Ventura, do Chega, que é esta ideia de, precisamos de alguém que venha limpar isto, não é? E estas ideias estão muito presentes também noutros contextos, por exemplo, dentro das empresas. Precisamos de um tipo que chega agora e vai mandar. Mas essa crença é por isso que eu estou sempre a ir de volta para a parentalidade, não é? Porque para nós temos uma grande parte da população que efetivamente não está preparada para o poder com. Certo. Não é? Porque está tão viciada ou está tão impregnada, como estavas a dizer, por este poder sobre, que é assim que é suposto ser, é assim que eu me mantenho seguro, é assim que eu tenho as minhas necessidades básicas garantidas, é assim que tenho um controle mínimo. E o poder com também implica ter responsabilidade, que é outra coisa, que é numa sociedade onde há sempre alguém que manda em mim, ou numa organização que eu só preciso de obedecer as ordens, eu não tenho responsabilidade nenhuma, e para algumas pessoas isso é super confortável. Certo. Não é? Portanto, só faço o que me mandam fazer, portanto, não sou eu aqui o responsável. Portanto, isso é uma mudança estrutural muito grande, e claro que a minha crença é que muitos dos problemas que nós temos no mundo hoje em dia, da desigualdade, desigualdade, estou a falar de desigualdade em tantas áreas diferentes, económica, social, de género, whatever, não é? Que a forma para nós realmente conseguimos fazer uma mudança eficaz, eficiente, duradoura, precisamos de começar pela forma que estamos a educar as crianças, ou nós temos, e educar as crianças não estou só a dizer na família, mas também no sistema escolar, que há exemplos muito interessantes. Por exemplo, em Israel, a forma como se tem indoctrinado os jovens, que foi eu estive a ouvir, acho que mencionei já isso, uma professora israelita, professora universitária, que é especialista em manuais escolares, não é? Que estava a contar o que é que se fez efetivamente, como é que se desenhou os manuais escolares para passar uma certa mensagem e fazer as jovens fazerem certas aprendizagens. Portanto, acho que isso mostra o quão poderoso, quanta possibilidade positiva que existe na influência, neste efeito borboleta. Mas não sei se vai ser no nosso lifetime. No nosso tempo. Então, tu apontaste aí um problema fundamental, que é, se eu não vivi isto enquanto filho, enquanto aluno, se eu não vivi estes exemplos de liderança, eu cresci com um modelo de liderança de alguém manda e alguém obedece. Não é? Yeah. E, portanto... Então, ainda há pessoas que defendem a ditadura em Portugal, tipo, parece... Certo, e acreditam. Sim, que acreditam que foram os melhores tempos, não é? Sim. Como na Jugoslávia, não é? A minha mãe
A minha mãe é de Montenegro, né? Quando eu nasci ainda era Jugoslávia, e eu tive verões lá, não é? Todos os verões quando era miúda, e as pessoas a devorarem o Tito. Sim. Né? Que, pronto, acharem que era As pessoas bom. adorarem o Tito. Sim. Sim. Eu disse devorarem? Sim. Não, adorarem o, não é? O Tito, que era eram um até quase ditador, devotos, não é? que era um ditador, Sim, né? Até me ofereceram um chapéuzinho Sim, azul é, com uma estrelinha sim. vermelha. E era assim, o meu avô o Tito era o maior. Sim. Quer dizer, há sempre aquela ideia do ditador benevolente, não é? Do ditador que não é? Uma ideia um bocado infantil de que eu próprio seria um bom ditador, Sim. porque como eu acredito nas coisas certas, eu como exato. ditador iria implementar e Yeah. forçar Sim. as coisas certas. Mas eu tinha um outro lado, né? E acho que isso fica muito desperto aqui a mim, em Portugal, porque a Suécia e os países nórdicos vivem em democracia há muito mais tempo do que Portugal, não é? Assim, culturalmente, isto que estamos a falar, este tipo de liderança que eu estou a falar, a liderança do poder eu cresci com isso, sabes? Mesmo muito cedo na política os políticos criou-se a ideia quando nasceram os sindicatos e falava-se na Casa do Povo que era sobre inclusão, que foi quando se criou a reforma do Tu, onde efetivamente houve uma política muito intencional para abolir o tratamento na terceira pessoa, não é? Sim. Por você. Portanto, eu cresci com isso. Eu acho que isso também é uma das razões para que isto mexe muito comigo aqui em Portugal. Mas como cresci com isso, também sei que é possível. Embora lá, agora acho que está a voltar um bocadinho atrás, infelizmente. Mas isso é outra. Ou seja, neste processo há sempre alguém que pode ser uma geração ou um grupo de pessoas que tem a possibilidade de promover esta mudança, que é eu não cresci com estes modelos, mas agora que penso nisso e ganho consciência, faço aqui uma escolha deliberada de que há aqui um modelo de liderança que é mais interessante. Certo. E agora eu vou fazer o trabalho, não é? Eu vou passar pelo processo de eu implementar uma coisa que é diferente daquela com que eu cresci. E isso é desenvolvimento pessoal, não é? Claro que é. Mas uma coisa muito importante neste processo também é a confiança, Certo. né? Que é outra diferença muito, muito grande. E acho que uma das razões porque volta um bocadinho atrás, por exemplo, na Suécia, é esta que está a haver uma grande parte da população, neste momento, como não cresceu com estes valores, cria um clash. Não é? E isso cria alguns problemas na sociedade que depois faz com que comecemos a questionar será que podemos continuar assim? Certo. Só que, pronto, é uma longa conversa, assim, sociológica e psicológica. Certo. Então, mas qual é o resumo da conversa? Não sei. Não sei. Mas, o meu resumo é que precisamos mais de pensar em parentalidade como um ato de liderança. Certo. E que nós, pais, como líderes. E também acho que eu agora estou a trabalhar com 2 empresas bastante grandes aqui em Portugal e ter programas de parentalidade para os colaboradores. São assim coisas marginais comparado com as outras, mas não deixa de ser interessante que está efetivamente a entrar e que eu acho que se uma empresa quer ter líderes que sabem liderar desta forma que estamos a falar mais do liderar com, e que ainda por cima muitos deles são pais e mães, também precisam de saber fazer isso em casa. Portanto, tem que haver um match para não viver 2 mundos de liderança totalmente diferentes. Eu gostava que mais pessoas refletissem sobre isso. Acho que esse é o meu resumo. Sim, bom. Eu não assisti à palestra que tu fizeste nesse evento, não é? Mas tu partilhaste comigo os slides que tinhas preparado e fizeste quase assim, uma simulação da palestra. Sim. E eu achei muito inspiradora, que eu até disse, isto estava um TED Talk espetacular. Só que não memorizei, então falei diferente, mas sim. Gostei mesmo muito do que tu tinhas preparado e escrito e pensado.
E a ideia, pelo menos em mim, ficou, não é? E tenho, assim, nos últimos dias, tenho pensado mais em alguns momentos da minha prática enquanto pai, quando estou a conversar com os nossos filhos, ou de repente a conversa fica sobre algum aspecto, ou do comportamento deles, ou da tomada de decisão, ou uma coisa até mais uma questão que eles têm social, ou sobre mas ultimamente tem havido mais conversas assim acerca dos grandes temas sociais e tenho estado mais presente esta ideia de que eu de facto neste contexto eu sou líder e isto é um grande projeto de liderança e às vezes concordo contigo que é mais fácil pensar em como é que eu vou fazer isto com a minha equipa de 30 ou 40 pessoas que eu estou a liderar no local de trabalho e posso ser menos intencional ou deliberado quando estou com os meus filhos. E esse talvez seja o grande projeto de liderança que cada um de nós tem nesta vida. Portanto, acho que o teu estímulo para mim fez bastante sentido e acho que vai nos dar que pensar a nós e acho que vai dar que pensar a muitas pessoas que ouviram este episódio. É. São pequenos momentos de escolhas de liderança que fazemos, não é, todos os dias. Sim, e talvez até fazendo uma ligação com aquilo que nós lançamos quando introduzimos aqui o episódio, para nós passarmos para outro nível, esta consciência é muito importante e nós refletirmos sobre as nossas regras de liderança no ambiente de parentalidade pode ser um grande estímulo para nós irmos para outro nível e os nossos filhos também irem para outro nível e, por consequência, socialmente irmos todos para outro nível. Portanto, gostei muito da conversa minha. Obrigada, Pedro. Sim, obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.